Boa tarde. Começamos o nosso canal teórico. Muito obrigado pela presença dos meus residentes. Dr. Júnior vai fazer uma apresentação de icterícia neonatal, sugerida por ele, de um caso lá do seu módulo. Tenho certeza que contaremos com a colaboração de todos e o aprendizado normal de uma pessoa que sempre ajudou na residência. O Júnior é um R2 brilhante. Gostaria que não acabasse em fevereiro, mas farei de tudo para que ele continue. Um grande abraço para vocês, muito obrigado. Boa tarde, gente. Então, essa apresentação que eu vou fazer é de um caso de um lactente lá do Maceió, que foi captação nossa de um pré-natal feito no serviço particular e que também teve o nascimento numa maternidade particular. Então, é um lactente de 1 mês e 5 dias, sexo masculino, branco, natural de Niterói, de 14 de setembro, nasceu num hospital particular. A paciente deu entrada no módulo acompanhado pela mãe, né, com a queixa de que o bebê estava amarelo. Segundo a mãe, o lactente recebeu alta da maternidade com 48 horas de vida, né, que é o que se recomenda, com uma discreta icterícia na face, que teria iniciado no 2º dia, sem outros sinais e sintomas, recebendo recomendação de banho de sol diário. A icterícia progrediu em sentido crânio-caudal, chegando à linha mamilar, o que motivou a ida na unidade, né, no dia 19/10. Ela negava qualquer outro sinal ou sintoma associado e afirmou que não fez os banhos de sol diários conforme recomendado. E a captação no PMF foi feita, então, em demanda livre por causa da icterícia. Então, assim, eu gostaria só de chamar a atenção para algumas coisas. A primeira é de que é uma icterícia que surge depois de 48 horas de vida. A icterícia está acometendo face, região do pescoço até a região mamilar e não tem nenhum outro sinal e sintoma associado. São coisas importantes depois para pensar no diagnóstico diferencial. Na história patológica pregressa, né, 1 mês e 5 dias de vida, não tem nada digno de nota. No pré-natal, a gente não tinha o cartão, por isso que eu coloquei que foi segundo as informações. Ela relata que era um pré-natal de risco habitual, gesta 0 para 0. Desculpa, não é abortamento 1, abortamento 0. 19 anos. A história do nascimento, 38 semanas, cesariana, em maternidade particular. Não tinha indicação de cesariana, foi cesariana agendada, sem intercorrência, peso ao nascer de 3,100 e da alta de 2,800. História neonatal, um Apgar de 8,9, sem intercorrência, testes de orelhinha, olhinho e coraçãozinho normais. O teste do pezinho ainda estava pendente o resultado, foi imunizado para hepatite B ao nascer e recebeu a BCG aos 7 dias de vida. Na história alimentar, está em aleitamento materno exclusivo em livre demanda, com pega complicada devido a mastite e fissura mamária maternas recorrentes. A mãe nega regurgitação importante. Essa é uma outra informação importante, porque nos diagnósticos diferenciais, a questão do aleitamento com complicações é muito importante para pensar nos diagnósticos diferenciais. No exame físico, o lactente estava normoreativo, eupineico, uma icterícia de uma cruz em 4, que acometia da face até a linha intermamilar e interescapular. Estava hidratado, acianótico, ictérico, né, de uma cruz em 4, boa perfusão capilar periférica, fontanela anterior normotensa de uma polpa, tônus preservado, e a pega na amamentação estava incorreta, era visível isso. O peso era de 3.800, né? Ganhou peso, a altura de 54,5, um perímetro cefálico de 37,5 e um IMC de 12,8. No exame físico, tirando a icterícia, não tinha nada demais. Assim, se a gente coloca no gráfico de peso, perímetro cefálico e peso, perímetro cefálico e comprimento, a criança está ainda considerada no adequado. Mas ela já fica assim, entre o limite do que seria Z-2 e Z-3. Então, ela está tendendo à magreza. Isso pode ter alguma relação com a alimentação materna com dificuldade, né? Alimentação materna exclusiva com dificuldade. Então, ela fica em 12,8, 12,8, algo aqui, né? Muito próximo do limite entre o Z-2 e o -3, que tenderia à magreza. Nos exames complementares que foram solicitados, né? No dia 19,
hemoglobina normal, leucograma normal, sem alteração na contagem diferencial, plaqueta normal e uma hiperbilirrubinemia, principalmente às custas da fração indireta da bilirrubina. E o hepatograma, TGO, TGP, FA, gama GT estavam dentro da normalidade. Isso foi pedido pela emergência, né? Era o máximo que a gente conseguia pedir. Essa imagem, ela só demonstra como que a gente pode classificar, né? Essa classificação se chama classificação de Kramer para icterícia. No caso dessa criança, né, ela está com a icterícia até a região da linha mamilar, né? Então, no caso, é a zona 2 de Kramer. E os estudos mostraram que a gente tem como correlacionar, mais ou menos, né, a icterícia com a região do corpo com o quanto a gente teria de bilirrubina no sangue. Obviamente que isso é uma estimativa. Agora, chama a atenção que icterícias abaixo da linha do umbigo, ou seja, da zona de Kramer 3 para baixo, estão correlacionadas com bilirrubina acima de 12. E isso é mandatório em investigação para icterícia patológica. Aí a gente vai ver a diferença do que é icterícia patológica de fisiológica. Então, assim, o exame físico consegue direcionar muito se a causa é benigna ou se a causa é patológica para a gente ter que pensar em tratamento. Beleza. Então, assim, lista de problemas. Quais listas de problemas vocês veem? Além da icterícia que a gente falou. Aleitamento materno com a pega incorreta, com difícil execução, né, por questões de mastite, a icterícia, que surgiu depois de 48 horas, que é importante. A tendência a fazer baixa estatura, e acho que eu coloquei outra coisa também que eu não estou lembrando. A icterícia neonatal após 24 horas, confirmada com hiperbilirrubinemia indireta, problema no aleitamento, curva de IMC tendendo à magreza. E não realizou os banhos de sol, né, que são importantes. O diagnóstico sindrômico, baseado nos sinais e nos sintomas, é icterícia neonatal. E o diagnóstico etiológico é o que a gente vai problematizar agora para pensar em como a gente elucidaria esse diagnóstico, pensando que a criança tem 1 mês e 5 dias. Então, assim, icterícia é o sinal clínico mais comum em neonatos. Eu não sabia isso antes de pesquisar. E por que é muito comum? Porque a icterícia fisiológica é uma coisa muito comum. A icterícia fisiológica ela acontece principalmente após 24 horas de amamentação. É uma icterícia que tem essa distribuição de cabeça para a região do pé, crânio caudal, e que geralmente não atinge a zona 3 de Kramer, sempre é até a zona 2 de Kramer. E ele melhora conforme a criança vai ganhando tempo, né, dias de vida, porque o amadurecimento hepático vai acontecendo e vai metabolizando a bilirrubina. Então, a tendência é de que caia. A recomendação do banho do sol é só para isomerizar a bilirrubina que está aderida à pele e facilitar a liberação pela via biliar ou, em alguns casos, até mesmo pela via urinária, que a mãe não fez. Então, icterícia é o sinal clínico da pigmentação amarelada. Lembrar que o pigmento que adere à pele para deixar amarelada é a bilirrubina indireta. E a bilirrubina indireta tem uma grande afinidade para o tecido gorduroso. Então, a importância de discutir esse tema é que bilirrubina acima de 12 por muito tempo pode ultrapassar a barreira hematoencefálica e se depositar na bainha dos neurônios, que também tem gordura, e isso causar uma encefalopatia bilirrubínica aguda, que é o kernicterus, que pode levar a quadros graves de morte ou sequela neurológica permanente, né? Então, 60% a 80% dos RNs têm esse sinal clínico. Quanto mais prematuro, maior é a incidência. Por quê? Porque quanto mais prematuro, maior é a prematuridade hepática, menor é a capacidade de metabolização da bilirrubina. E a impregnação bilirrubínica causa kernicterus, né? E essas anormalidades que podem ficar como sequelas podem ser motoras, surdez, um retardo mental e até convulsões que sejam recorrentes na criança que não venha a óbito. Beleza. O que é, né, a bilirrubina? Vou falar brevemente só para a gente poder entender das causas. A bilirrubina ela é produto final da degradação do catabolismo de hemoproteínas. A principal é a hemoglobina, né? E existem algumas causas do porquê no neonato é importante isso. Primeiro, da imaturidade hepática, a gente já falou, isso é constitucional. Quanto mais cedo nasce, mais prematuro nasce, maior é a imaturidade. Segundo, a hemácia do feto é a hemoglobina fetal. O tempo de vida, né, que a gente até falou na aula de anemia falciforme, que eu lembro que foi você que falou, que a hemoglobina F, comparada à hemoglobina A1, A2 do adulto, ela tem um tempo de meia-vida menor. Então, isso também sobrecarrega o fígado da criança.
Então, se a gente tem alguma questão que possa estar prejudicando a criança, fisiológica ou patológica, isso pode ser, em algumas vezes, indicado a gente fazer investigação. E é isso que a gente vai avaliar aqui. Então, só quero que vocês entendam que a hemoglobina é o principal produto que é metabolizado para gerar a bilirrubina, né? E esse é o esquema básico aqui. Então, a hemácia ela vai passar no fígado e no baço dessas crianças, também dos adultos, vai gerar bilirrubina livre. Bilirrubina livre é a indireta, é a não conjugada. E é essa bilirrubina que precisa passar por metabolização hepática para ser armazenada na bile, liberada no intestino, passar por ação bacteriana para liberar na forma de estercobilina nas fezes ou de urobilina a nível renal. Então, esse é o ciclo completo. Quando a gente tem imaturidade hepática que acontece após 24 horas, a tendência é de que isso melhore ao longo dos dias. O caso dessa criança não é isso que a gente observa. A criança teve dificuldade de amamentação e a icterícia perdurou até a zona 2 de Cramer. Então, a gente acreditava que a bilirrubina era menor do que 12 e foi o que a gente viu nos exames. Perfeito. A principal causa de icterícia no neonato até 28 dias é a icterícia fisiológica. O diagnóstico é icterícia acima de 24 horas, que tem pico na primeira semana, que melhora com banho de sol, com aleitamento materno. Em torno de mais ou menos 2 semanas, a bilirrubina da criança já tem níveis de um adulto. Então, em 2 semanas, essa criança já deveria estar metabolizando. Estava, né? Já tinha maturidade para isso. Agora, o nível sérico da bilirrubina atinge de 4 a 12 do 3º ao 5º dia, progressão céfalo-caudal, como eu disse, e desaparece ao final dos 7 dias, que não é o que a gente viu nessa criança do caso. Agora, a presença de icterícia antes de 24 horas de vida, isso é na maternidade, ou valores de bilirrubina total maior do que 12, independente da idade, alerta para a investigação de processos patológicos. E aí a gente vai falar quais são os principais processos patológicos que têm que ser investigados, né? Então, essa é a grande diferença entre icterícia neonatal fisiológica da patológica. É baseado no tempo do aparecimento e no nível da bilirrubina. No feto, a bilirrubina começa a ser produzida com 24 semanas de vida intrauterina. Só que a grande questão é que no feto a liberação da bilirrubina é pela placenta. Quando ele nasce, aí sim vem a sobrecarga hepática. Então, isso que eu falei para vocês. As limitações do feto depois que nascem são a menor vida das hemácias fetais, a menor capacidade de conjugar, de captar e de excretar a bilirrubina, e o fato de que algumas crianças que têm distensão gástrica, né, por exemplo, que precisam ficar com sonda, isso também reduz o fluxo sanguíneo no sistema porta. E isso também prejudica a metabolização da bilirrubina. Então, isso são questões que explicam o porquê da icterícia fisiológica. Agora, quem tem que ser investigado, né? Não existe recomendação de rotina de você dosar bilirrubina num neonato na maternidade, mas existe a recomendação formalizada da Sociedade Brasileira de Pediatria de que o bebê tem que ser examinado 2 vezes nas primeiras 48 horas de vida, justamente para pesquisar a icterícia. Então, icterícia que atinge zona 2 de Cramer, icterícia que tem aparece menos de 24 horas, antes de 24 horas de vida, e uma icterícia que atinge zona 2 de Cramer, tem que dosar a bilirrubina. E aí, se a icterícia acontece nas primeiras 24 horas de vida, a gente tem que pensar, será que existe uma incompatibilidade materno-fetal? Então, a mãe pode ser RH negativa, mas já pode ser uma segunda gravidez, ela pode ter sido aloimunizada numa gravidez anterior e, por isso, está destruindo as hemácias desse feto. Não é o que a gente observa, porque é uma primeira gravidez e não tinha abortamento, né, relatado. Então, aloimunização, tanto para incompatibilidade RH e ABO, não parecia ser. Idade gestacional entre 35 e 36 não é o caso, mas seria pela imaturidade do fígado. O aleitamento materno exclusivo com dificuldade, né, a gente vai discutir por quê. Irmão com icterícia neonatal tratado com fototerapia, pode pensar em algumas questões genéticas. Presença de céfalo e hematoma e de equimose. Isso é uma questão interessante. Tem algumas crianças que têm tocotraumatismo, né? Na hora que passa no canal de parto, gera uma bossa, algum hematoma com extravasamento de sangue. Aquele sangue tem que ser metabolizado por algum lugar, e é num fígado imaturo. Então, isso pode explicar por que crianças que têm tocotraumatismos podem ter hiperbilirrubinemia indireta, mas essa criança não teve. Descendência asiática, porque eles têm
uma menor expressão da enzima que conjuga a bilirrubina. Mãe diabética ou bebê macrossômico também é pela imaturidade hepática. Deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma alteração enzimática que também faz o tempo de meia-vida da hemácia ficar baixo, que essa é uma enzima da hemácia, né? E a bilirrubina total na zona de alto risco. E como é que a gente determina a zona de alto risco? É por um gráfico que já deve ter mais de 50 anos, né? E que é estudado e modificado sempre, que é o nomograma de Butani. É isso aqui. E as pesquisas fizeram com que você conseguia prever qual é a bilirrubina considerada seguro conforme horas de vida. Então, assim, existe a zona de baixo risco, de risco baixo, de intermediário baixo, alto e de alto risco. E ele serve para indicar que pacientes que tenham icterícia, ainda que abaixo de 12, né, que foi o que a gente falou, mas que já estão na zona de risco, ou seja, de alto risco, acima do percentil 95, é mandatório fazer fototerapia, pelo risco da encefalopatia bilirrubínica. Então, esse nomograma é muito utilizado e ele é interpretado à luz disso. Se é alto risco, muito prematuro ou percentil acima de 95, indica a fototerapia. E isso já é postulado pela sociedade brasileira, né? É mais feito na maternidade, mas não custa nada a gente falar. Então, um RN que nasce bem, a gente avalia a presença de icterícia e o bebê tem icterícia precoce, né? Menos de 24 horas. Tem que determinar qual é o nível de bilirrubina. Se a bilirrubina ultrapassa o percentil 95, que a gente tem que ver pelo nomograma, é igual a fazer fototerapia e reavaliar. Se tiver na zona de alto risco, né, de risco intermediário, mas com risco elevado, tem que considerar a fototerapia. A alta só é feita se realmente tiver condição do paciente ficar fazendo aleitamento materno exclusivo, conseguir se nutrir e a bilirrubina estiver em níveis seguros e não estiver atingindo a zona 3 de Kramer. É assim que a gente recebe alta e o paciente vai no módulo para a gente. Como é que a gente pensou nesse caso desse paciente? Existem 4 principais causas de icterícia no período neonatal, né? A icterícia fisiológica desse bebê, que provavelmente foi o que motivou a icterícia dele na hora da alta, que foi manejada corretamente. Banho de sol, aleitamento materno. Só que essa criança não conseguiu fazer aleitamento materno exclusivo da maneira recomendada por dificuldade da pega. Então, a recomendação seria de que melhorasse a pega da criança, justamente porque existe uma outra entidade que se chama icterícia do aleitamento materno, que ela é decorrente da má pega. A icterícia do aleitamento materno, ela começa por volta da primeira semana e ela tem pico na segunda semana de vida do bebê. E ela se deve por a criança mama pouco, chega pouco leite no conteúdo gástrico, na cavidade gástrica e no intestino, e isso aumenta a recirculação dos sais biliares. E isso sobrecarrega ainda mais o fígado da criança. De maneira que, para melhorar esse quadro, você tem que estimular a boa pega, que a criança seja melhor nutrida para reduzir a recirculação dos sais biliares. E é assim que se trata a icterícia do aleitamento materno. Inicia na primeira semana com pico na segunda. Só que existe um outro também, chamado icterícia do leite materno. Essa começa na segunda semana de vida da criança. E algumas pessoas, algumas mulheres, geram produtos no leite materno que interferem na capacidade de conjugar, de captar a bilirrubina. E isso se deve ao leite materno. Geralmente o que se faz é teste terapêutico, suspende o aleitamento materno por 24 horas, dosa bilirrubina. Se tiver uma queda considerável da bilirrubina, você pode ter certeza que muito provavelmente é algum componente do leite materno. A recomendação é reintroduzir depois de 24 horas e observar a criança, porque muito provavelmente com o amadurecimento hepático a criança vai conseguir metabolizar tudo que tem no leite materno. A nossa hipótese foi então que a criança tinha icterícia do aleitamento por má pega, que deve ter começado na primeira semana de vida, que progrediu porque não foi feito banho de sol e foi estimulado com que ela fizesse aleitamento materno exclusivo, banho de sol. A criança já está com 2 meses, eu não consegui rever a criança, porque não é do meu setor, é da preceptora Luciana, mas a criança não tem icterícia mais. O crescimento e desenvolvimento realmente tem que ver na hora da consulta, que a gente não conseguia pesar, né? Então, assim, só para mostrar para vocês, né, a importância da gente pensar que uma icterícia prolongada tem que ter investigação para algumas coisas. Na lista da Sociedade Brasileira, essa criança só entrava no aleitamento materno exclusivo com dificuldade ou perda de peso em relação ao peso de nascimento. E aí, se tem dificuldade no aleitamento, tem que pensar nesses 2 diagnósticos diferenciais. É do aleitamento ou é do leite materno?
A gente pensou que era do aleitamento pela dificuldade da pega e resolveu estimular a paciente que então fizesse o aleitamento materno exclusivo com boa pega. Essa é uma outra tabela também da Sociedade Brasileira, está nas referências, depois se vocês quiserem entrar. Citam-se várias doenças, né? Mas eles colocam esse item aqui, ó, circulação enterohepática aumentada de bilirrubina. E a principal causa é icterícia por oferta inadequada de leite materno. Essa é a icterícia do aleitamento materno, não é a do leite, que acontece desde a primeira semana de vida do bebê e que se resolve com estímulo ao aleitamento materno exclusivo com boa pega. E essa tabelinha aqui, também está no material da SBP, é para comparar as 4 principais causas de icterícia que acomete um neonato, né, até 28 dias de vida. A fisiológica a gente já falou, a da amamentação também é precoce, logo no início, do leite materno. O pico é na 2ª semana de vida e a patológica é aquela que a gente disse, né, que ela comete antes de 24 horas. E geralmente essa abordagem e a investigação diagnóstica não vão para a atenção básica. O paciente acaba ficando internado até conseguir compensar e descobrir qual é o caso patológico, se ele é potencialmente tratável ou não. Trocando, né, analisando o caso com a supervisão de pediatria, e esse material também fala disso, icterícia que ultrapassa 30 dias. Que geralmente não acomete a zona 3 de Kramer, tem que pensar em todas as causas de icterícia relacionadas ao leite, ao aleitamento, do leite materno, mas tem uma outra também, que a gente não tinha aqui, que é o hipotireoidismo congênito, abaixo de T3 e T4, reduz a capacidade de metabolização hepática. Então, o teste do pezinho tem uma importância muito grande no caso dessa criança. Mas como o hipotireoidismo deixa a criança hipotônica, né, a sucção ficaria mais débil, a gente não vê isso nessa criança. Então, o diagnóstico de hipotireoidismo congênito é uma coisa que realmente a gente não aventou, mas é um diagnóstico diferencial importante a ser considerado. Era isso, essas são as minhas referências. Alguém quer fazer alguma colocação? Se a gente parar para pensar, uma criança que é atendida na atenção básica, o acolhimento mamãe-bebê sendo precoce, a gente consegue pegar essas crianças muito mais cedo. A gente está falando de uma criança da iniciativa privada, que ela recebe alta da maternidade, ela não vai ter, ela não tem o ensinamento de que ela tem que procurar um pediatra ou uma unidade de saúde. Então, ela só procurou o atendimento porque a criança estava bem ictérica. Mas tudo porque ela não teve uma base no pré-natal, que não é feita na unidade básica, porque na unidade básica a gente orienta, a gente tem a obrigação do acolhimento mamãe e bebê. Essa criança não teve essa orientação no pré-natal, e, por um acaso, a sorte é que foi a da mapega. Porque, se não fosse de uma mapega, a gente teria um quadro de kernícteros que a gente não vê há anos. Mas é muito raro hoje em dia. Tudo por uma má orientação de uma unidade privada, que no serviço público a gente não tem isso. A gente é obrigado a captar. Então, a gente evita esse tipo de situação. O que a Luísa falou é uma coisa importante que a gente não vê. Pelo menos há muitos anos eu não vejo uma criança com kernícteros. Infelizmente eu vi. Não sou do ovinho, então já vi muito kernícteros lá atrás. Ficava desesperado como neurologista e depois que tem, na verdade, nada mais é do que uma impregnação da bilirrubina nos gânglios da base. Os núcleos da base, putamen, caudado, e os núcleos extrapiramidais ficam totalmente impregnados pela bilirrubina e podem fazer o diagnóstico, infelizmente, de kernícteros. É uma hipertonia grave na criança, com algumas sequelas irreparáveis, e graças a Deus eu nunca mais vi, pela nossa assistência agora muito mais enérgica. As doenças ficaram para o passado, kernícteros foi uma delas, neurosífilis era uma coisa que a gente via muito, todo doente que entrava no instituto, o professor Deolino dizia que tinha que pensar sifiliticamente. E aí todo mundo que entrava, eu falava, já fez teste para sífilis? Então, kernícteros também foi embora com esse aprazo. Naquela época, Júnior, a gente via pela dosagem, pelo nível da bilirrubina. Acima de 12 a gente ficava desesperado, preocupados.
E agora você mostra para a gente alguns outros critérios, que não é só o nível da bilirrubina, não é isso? Foi isso que eu entendi, não sei se eu estou errado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, qual é o time que você tem para dizer assim, essa criança tem que imediatamente ser intervida para que não ocorra o pior? Então, a recomendação é icterícia que atinge zona 3 de Kramer, que é um diagnóstico que você faz clinicamente sem depender de bilirrubina, demanda investigação. Aí tudo vai depender do contexto clínico da criança. Uma criança que você vê que depende de aleitamento materno, que não consegue usar o trato de gastrointestinal, é uma criança que vai ter que fazer essa investigação não a nível ambulatorial, vai ter que ser internada. Essa criança, por exemplo, era uma criança que, apesar de ter um peso não considerado adequado, tinha estabilidade clínica, mas não atingia a zona 3 de Kramer. Então, acho que tudo depende do exame físico, do contexto clínico da criança. E quando ela é muito jovem, a interpretação do período neonatal, que é os primeiros 28 dias, tem que ser feito à luz do nomograma de Butani. Porque a metabolização e a maturidade hepática muda em horas, assim, 6 horas, 12 horas, tudo isso muda. Então, ter níveis de bilirrubina menores do que 12, por exemplo, com 12 horas de vida, não significa que a criança está bem, muito pelo contrário. Atingiu acima do percentil 95, tem que fazer fototerapia. Então, acho que tudo depende do horário, do contexto clínico e de qual é o exame físico da criança nos primeiros 30 dias. Não sei se, de repente, o Moura pensa diferente na prática dele. Oi, alô? Eu não estava, não. Os obstetras não preparam as mães para o aleitamento, eles visam somente a gestação. Eu trabalho com algumas equipes e, de todas as que eu trabalho, infelizmente, nenhuma tem o cuidado de preparar a mãe para aleitamento. Não prepara para a pega, não prepara para a mama, não é preparada, não é falado em aleitamento em momento algum. Então, a mãe, quando a gente pega logo no pós-parto mesmo, a mãe fica toda enrolada, não sabe como é que vai amamentar, se for primeiro filho, primeira gestação, ela não sabe como vai amamentar. A criança geralmente pega só o bico, não pega a auréola toda, então cria fissura no bico, a mãe sente dor e, com incômodo, ela se nega a amamentar, às vezes, por dor mesmo. Eu já vi mamilo pendurado, de tanta laceração, ele fica pendurado mesmo. Então, uma das causas principais tirando, lógico, ABO, RH, a hipóxia, transfusão feto-fetal, gemelar, transfusão materno-fetal, a demora de pensamento de cordão, que hoje em dia esses partos humanizados, aí fica esperando parar de pulsar, a mãe fica no colo e tal. É um lado legal, eu acho bacana essa parte de parto humanizado. Mas, por outro lado, existe a transfusão materno-fetal. Então, você faz uma polissemia, da polissemia você acaba fazendo uma degradação maior de hemoglobina. Né? Então, existe vários fatores, né? Mas esse fator que você está falando, principalmente essa mãe aí, que deve ter sido baixa ingesta mesmo, né? Provavelmente baixa ingesta, não tinha fator. Outro fator, nessa idade aí, quando você pegou, já de um mês e pouco, né? Uma das coisas, um fator importante que tem que se pesquisar é a infecção urinária. Infecção urinária é muito comum no recém-nato, é silenciosa, ela não se manifesta com febre, às vezes com um pouquinho, que confunde um pouco da hipoglicemia com a infecção propriamente dita. A criança fica prostrada, para de sugar, pode ser a hipoglicemia, mas pode ser a infecção urinária também, um fator de infecção. E não tem febre, não tem nada. Aí você vai pesquisando, é um fator infeccioso. E, geralmente, dá icterícia, vai dar esse problema todo. Eu pego muita criança com infecção urinária e o primeiro sinal é a icterícia. Mas eu acho assim, o déficit de alimentação que a gente faz, agora quase todas as maternidades estão adotando a inclusão de uma enfermeira especializada em aleitamento, pelo menos as que eu trabalho,
das 3 maiores de Niterói, todas elas têm enfermeira especializada em aleitamento materno. Então, a gente chama a enfermeira, vai, faz o trabalho com a mãe, a pega, né? Então, é bastante interessante isso. Mas eu ficaria assim, eu pesquisaria primeiro essa parte da baixa ingesta e também, paralelo a isso, eu investigaria também infecção urinária também, nesse caso. Tá? Aí, Mauro, eu não entendi, desculpe. A infecção urinária com a icterícia. Não, é porque um dos fatores que dá a icterícia é a infecção, é o fator infeccioso, né? Sei. Então, poderia ter um fator infeccioso provocando, já que é uma icterícia que ele pegou tardia, então poderia ter um fator infeccioso associado. Geralmente, baixa ingesta, a gente já pega logo nos primeiros, na primeira semana. Já começa a fazer logo o déficit de ganho de peso, e aí faz a icterícia logo. Então, rolha meconial também, a criança não evacua, então tem que ver. Tem criança que vai para casa sem evacuar, tem pediatra que dá alta sem a criança evacuar. Então, fica com rolha de mecônio, quando você vai ver, lá para o 5º, 6º, 7º dia, a criança evacua ainda. Então, tem umas coisas assim que meio absurdas. Alta precoce, hoje se dá alta, eu vejo o absurdo de dar alta com menos de 24 horas de vida para uma cesariana. O cara deixa a alta prescrita e menos de 24 horas. Então, dá alta para olha, nasceu, mas tem menos de 24 horas, você vai ter alta depois da manhã, mas ele não vai ver. Então, já deixa a alta prescrita e vai embora. Eu já vi uns absurdos assim, de obstetra, já passando para obstetra. Ele acabar a cirurgia, deixar alta a prescrição no dia seguinte e já deixar alta para o dia seguinte também, no final do dia. Fazer de manhã, deixar alta prescrita para o dia seguinte, a prescrição no dia seguinte e a alta para o final do dia. Então, tem umas altas precoces também, que são coisas de louco, né? Tem alguns lugares nos Estados Unidos, se não me engano, Boston, eles adotaram de dar alta com 7 dias, alta normal com 7 dias de vida, para evitar esses transtornos, evitar esses problemas, né? Aqui, no início, quando eu comecei a fazer pediatria, há 15 anos atrás, a alta, você não podia dar cesariana antes de 72 horas de vida e parto normal 48 horas de vida. Então, isso ninguém dava alta cesariana antes de 72 e parto normal antes de 48. Aí foi diminuindo. Hoje, parto normal, nasceu de manhã, dá alta para de noite. Ou, no máximo, para o dia seguinte, mas já deixa alta prescrito. E cesariana com 36 horas de vida, 24 horas de vida, que é um absurdo, né? Alguém quer fazer outro comentário? Tudo ok? Agradeço de novo a participação do Júnior. Caso belíssimo, aprendemos bastante sobre icterícia neonatal. Dr. Moura, com a experiência dele na pediatria. E agradecer a todo mundo novamente a permanência e a vinda de todos. Um grande abraço para vocês. Boa tarde.